Então, como já havíamos colocado, hoje nós vamos trabalhar aí com a questão da inspiração e da intuição na arte. Nós vamos começar aqui com uma colocação geral sobre a arte, que está no livro Espiritismo na Arte, de autoria do Leon Denis, e depois nós vamos fazer algumas colocações e estabelecer aí os caminhos da nossa conversa de hoje. Então, diz lá, a arte, sob suas diversas formas, é a expressão da beleza eterna, uma manifestação da poderosa harmonia que rege o universo. É a irradiação do alto que dissipa as brumas, as obscuridades da matéria e faz-nos entrever os planos da vida superior. Ela encaminha a alma em direção às regiões da vida espiritual, que é a verdadeira vida, e que ela aspira a reencontrar um dia. Bom, aqui ele está colocando, né, nessa narrativa, o propósito e o objetivo da arte, né? Ou seja, é um elemento de ligação que nos permite uma pré-visualização, digamos assim, né, de toda a estrutura universal, e é uma forma de nos colocarmos, né, em direção a este objetivo, né? A proposta de hoje é a seguinte: nós vamos tentar, não é? Esse é o ponto, explicar ou entender, né, o que nós poderíamos definir como modus operandi, ou o próprio mecanismo, né, da inspiração e da intuição na arte, né? Como a arte, ela, a criação, né? A arte é a expressão da criação, evidente, do artista, mas como isso ocorre, né? Quais são os mecanismos, né? Qual é o modo operante? Então, nós vamos começar aqui por um esquema, né? Nós nos atrevemos, né, a, ainda que o aspecto seja muito subjetivo, a elaborar um esquema para nós entendermos o processo, não é, desta criação. Então, nós colocamos aqui, em primeiro lugar, né, o artista se depara com algo que o emociona e que vai despertar a vontade da criação. Então, aí nós temos o artista, escolhemos aí, no caso, para a nossa conversa, a, a pintura, porque ela é mais viável para o nosso entendimento, porque a arte não se resume, claro, à pintura, a pintura, a música, a escultura e assim por diante. Todos nós já sabemos disso. Mas nós escolhemos a pintura porque ela é mais concreta, digamos assim, né? Para nós elaborarmos um raciocínio, né? Um processo de entendimento. Então, o primeiro aspecto é justamente isso, né? O artista se depara com algo que o emociona e que vai despertar, então, a vontade da criação. Então, ele se depara aqui, nós estamos colocando a natureza em três aspectos diferentes. Então, o artista se depara com, né, esta natureza e ele, naturalmente, ele se emociona diante dessa visão e isso desperta a criação. Então, a isso, nós podemos
chamar de inspiração, certo? Uma vez inspirado, uma vez despertado para esta criação, ele, na realidade, vai buscar as ferramentas para elaborar essa criação. Então, ele vai buscar as ferramentas para a execução da obra. A obra que foi despertada pela inspiração que foi decorrente da sua visão, não é? Da emoção que ele sentiu quando se deparou com, no caso aqui, uma paisagem. Então, eu pergunto, que instrumento é esse que ele vai buscar? Qual é o instrumento que ele vai buscar? Quem responde? Instrumento que ele vai buscar para realizar. Ele se deparou com a paisagem, né? Consequentemente, essa paisagem o emocionou, então ele está inspirado e despertado para uma criação. Mas aí, para elaborar essa criação, ele vai buscar as ferramentas para a execução. Alguns poderiam responder: a tela, a palheta, a aquarela, mas não é disso que nós estamos falando. Estas são as ferramentas materiais para a elaboração física da obra. Mas antes da elaboração física, ele precisa buscar o quê? A elaboração, vamos chamar assim, né, de psíquica, certo? Os conhecimentos necessários. Então, na realidade, ele vai buscar aonde esses conhecimentos, aonde estes elementos para a execução da sua obra. Ele vai buscar no que nós conhecemos como memória ontológica ou memória existencial. Então, vocês estão verificando aí que nós colocamos uma cabeça com uma estante, na realidade, né, repleta de livros, que está simbolizando justamente este conhecimento existencial, esta memória, né, que contém conhecimentos que permite que ele possa elaborar essa obra. Ele também vai buscar, nesse momento em que ele vai buscar a sua memória ontológica, ele também é sugestionado por que nós poderíamos identificar como memória universal. O que seria essa memória universal, né? São sugestões de artistas, né, do mundo da espiritualidade que já se encontram, né, nesse contexto, nesse pensamento universal, que também vão fazer sugestões. Só que estas sugestões serão feitas porque já existe neste artista, já existe na memória desse artista a sua memória existencial, a sua memória ontológica, ou seja, os conhecimentos básicos para que ele possa, inclusive, entender estas sugestões. Então, a isso nós chamamos intuição. Então, este é o esquema inicial. Agora nós vamos entender exatamente quais os meandros, vamos dizer assim, da inspiração e da intuição. Mas o esquema, né, vamos dizer assim, o modus operandi, o mecanismo da elaboração de uma obra de arte, e aqui estamos exemplificando uma obra de arte, uma pintura, no caso. Estamos usando como referência, né, a pintura. Então,
voltando, o mecanismo é esse: inspiração, quando o artista se detém, se emociona e é despertado por algo que vai, né, buscar ele, na qual ele vai buscar, né, a necessidade da criação, da elaboração, né, da configuração desta obra para a qual ele foi inspirado. Então, nós vemos aqui que a inspiração é algo que vem de fora, né, de fora para dentro. Ele precisa se deparar com algo que o emocione e que desperte esse interesse. Aí ele vai buscar os elementos, as ferramentas para a execução dessa obra. E estas ferramentas se encontram na sua memória ontológica, ou seja, no seu conhecimento. Tá? Este conhecimento é amplo, né? Nós estamos aqui já agregando a memória, na memória ontológica ou memória existencial, toda uma existência, né? Todo um desenvolvimento relativo, no caso, às várias experiências pelas quais ele, né, já vivenciou, e aí, diante desta, desta condição, né, que ele já possui na sua memória existencial, ontológica, ele também pode receber sugestões desta memória, desse conhecimento universal, normalmente de artistas que já, né, sugerem, né, já passaram ou já têm uma condição, né, de criações, né, já passaram por, elaboraram, melhor dizendo, várias criações, e aí eles vão também sugerir. Agora, reforçando, é necessário que esta sugestão possa chegar né, à mente, à memória de quem já possui os pré-requisitos para isso. Então, a isso nós chamamos intuição. Então, a intuição é de dentro para fora. A inspiração é de fora para dentro. A intuição é de dentro para fora, porque ele vai, a partir daí, colocar na sua tela, usando a paleta de cores, os pincéis e tudo mais, a execução material, física dessa obra de arte. Tá? Então, esse é o esquema. Agora vamos ver, né, exatamente qual é o processo da inspiração e qual é o processo da intuição, para aí podermos avaliar e ver se realmente este processo tem um significado, se ele tem uma lógica sequencial. Então, inspiração. A inspiração, para qualquer artista, pode ser diversas coisas. Algo que o move, que o toque, que o emocione, ou mesmo que o impressione, ou desperte alguma curiosidade. Todas essas palavras, né? Mover, tocar, emocionar, impressionar, despertar curiosidade, todas elas são né, vocábulos que significam exatamente uma, né, uma forma de despertamento. Então, nós vamos trabalhar, conforme nós dissemos aqui, com artes visuais, né? Então, colocamos lá. Um bom exemplo das artes visuais são as paisagens na representação da natureza. Paisagem é um dos gêneros clássicos da pintura, encontrado em quase todas as fases da história da arte. Os trabalhos de inúmeros grandes artistas. A natureza sempre foi fonte de inspiração para os artistas. Necessariamente, não
na reprodução da paisagem em si, mas em vários aspectos, nós vamos encontrar o quê? Na natureza, a inspiração para a elaboração arquitetônica, para a elaboração de músicas, enfim, todos os aspectos que abrangem, não é? O quê? A própria cultura do momento em que o próprio artista está vivendo, né? E a forma pela qual ele está sendo inspirado e emocionado. Continuando, então, a inspiração. Tudo bem até aqui, gente? Alguma coisa? Eu vou trabalhar esse raciocínio, depois tem umas perguntinhas aí para para nós podermos discutir, né? Senão não tem graça, não, senão não é reflexão, senão é exposição. Só que eu tenho que expor a minha, né? Nós, de modo geral, temos que expor a nossa tese para depois discutir, né? A inspiração só começou a ser estudada como ciência, né? No século XIX. Então, o pensador John Locke, que nós conhecemos, né? O empirista, né? O filósofo empirista, né? Chegou a definir a inspiração como ideias que se associam para criar ressonância. Interessante essa, né? Essa colocação. Ideias que se associam com o propósito de criar ressonância, ou seja, são né, as visões, os toques, as emoções que vão se agregando, elas formam, né, um conjunto que acabam propiciando, criam essa ressonância, quer dizer, essa repercussão. E essa repercussão, ela vai justamente estruturar a obra do artista, né? É esses elementos todos que foram agregados e que vão propiciar essa ressonância, né? Que seria a repercussão que vai acabar sendo o que vai atingir o seu ápice, digamos assim, né? Fluindo para a execução da obra, né? Então, ou seja, para ele a inspiração é o conjunto de ideias que, quando unidas, cria novos sentidos e causa movimentos. Então, é justamente isso que falamos, né? Esse grupo de ideias que vão sendo agregadas e que, unidas, elas vão propiciar a elaboração dessa obra e causa o próprio movimento, né, em si. A atividade de um artista envolve a exploração de ideias, conceitos e técnicas para transmitir mensagens, emoções e experiências. Por meio do seu trabalho, ele reflete a cultura e a história do seu tempo e inspira o público com sua criatividade. Bom, então aqui é digamos assim, uma definição, né? Ou uma explicação, melhor dizendo, né? Do que constitui, né, a atividade desse artista, né? Então, na realidade, ele explora, né, as ideias advindas daquela, né, inspiração. Ele desenvolve técnicas, claro, técnicas, né, de perspectiva, né, de mistura de cores, e assim por diante, né? Estamos falando da pintura, claro, né? Para transmitir a mensagem, né? A própria cor, né, em si, né, as cores que ele utiliza, os degradês, nas nuances, né, de cores, de luz, ele vai transmitir, né, o que as emoções, né, pelo menos vai tentar passar as emoções através dessa obra, né? E de modo geral, como ele
está num contexto histórico, ele reflete, né, a cultura histórica do seu tempo, claro. E essa cultura histórica do seu tempo vai inspirar o público e tudo mais. Por isso, essa divisão, né, a arte clássica, a arte moderna, as suas diversidades, porque todas elas refletem o seu momento histórico, né? É, então, nós somos frutos do nosso momento histórico, né? Já falava lá o nosso amigo Hegel, né? Então, esse é o ponto. Bom, então, uma vez entendido a inspiração, já vimos que por estas colocações a inspiração é algo que vem, então, de fora para dentro. É o que detona o processo, digamos assim, né? O que desperta e o que propicia realmente a elaboração, a criação dessa obra. A intuição. Segundo Henry Bergson, ou Henri, né? Porque já que ele é francês, Henri Bergson, a intuição se dá em um fluxo, num ritmo muito diferenciado, contínuo e dificilmente segmentado. Agora eu vou estar colocando aqui alguns filósofos, né? Principalmente o Bergson, fala muito dessa questão da intuição, né? Então, essa colocação dele é muito interessante, porque ele está dizendo que a intuição se dá num fluxo. Eu estou tentando explicar aqui o processo, só que a intuição, não é, que eu digo que ele vai lá para a busca do, da memória ontológica, e lá naquela memória ontológica, como ele tem pré-requisitos, ele pode receber sugestões, né, desse universo de conhecimentos, né? Aí eu vou enfatizar aqui um pouco, daqui a pouco, né? Vou enfatizar, não, eu vou colocar a correlação com a própria mediunidade, né? Eis a questão. Porque mesmo Bergson, que nós já sabemos que conviveu na época lá né, de Kardec, naquele contexto todo, ele está muito próximo, né? E nós já vimos em vários dos filósofos aqui, as citações que são colocadas, que, na realidade, esta, essa aptidão, esse talento artístico, ele é mediúnico, né? Esse é o ponto que se coloca, né? Todos os nossos talentos, né? Nas diversas formas da elaboração dentro da cultura, da arte, né? Eles têm essa configuração ou essa conotação muito forte em relação à própria à mediunidade. O que é a mediunidade, né? O artista, na realidade, ele tem as suas características, ele tem as suas condições, mas isso tudo é favorecido por esse conjunto maior que nós mencionamos, né? Mas então, voltando aqui, quando o Bergson diz que a intuição se dá em um fluxo, realmente, né? Não, aquilo acontece e se presencia, né? Ela é executada, né? Num fluxo. Então, é muito diferenciado e dificilmente segmentado. Então, a intuição, segundo ele, não, né? Então, é nisso, continuo com o Bergson, né? É nisso que consiste a intuição, ou seja, apreensão direta, certo tipo de conhecimento, mas uma apreensão totalmente distinta daquela relacionada ao conhecimento objetivo científico. Então, quando eu vou obter um conhecimento, né, científico, é um pouco diferente, porque aquilo já está, né, de certa forma, mais configurado para estabelecido. Aquele diz não, que é uma apreensão, né, de conhecimento totalmente distinta.
Então, ele vai dar um exemplo aqui para justificar, né, essa colocação. Então, ele diz assim: apesar de ser difícil de compreender como ocorre, nós temos exemplos de como isso acontece, no caso da arte e da mística religiosa. O contato com a minha realidade ou alguma coisa que me transcende me permite produzir uma arte, entender o que seja o divino. É o meio mais apropriado para tomarmos consciência de nós mesmos e coisas que estão mais próximas de nós. Então, aqui está bem claro quando ele coloca, ó, é difícil de compreender, é mesmo, né? A minha tentativa hoje é tentar entender, por isso que eu resolvi trazer esse tema. Faz tempo que eu estou numa briga, né, querendo entender isso do porquê. Porque um privilegiado e outro não, certo? Vocês já vão entender, no final eu vou mostrar a diferença. Como isso é gritante, né? Como isto é realmente surpreendente ao mesmo tempo, né? E como tem, né, detalhes interessantes para serem trabalhados, né? Então, quando se coloca aqui a realidade, ó, aqui, né? O contato com a minha realidade ou alguma coisa que me transcende. Então, né, o momento em que ele é inspirado, aí eu vou buscar na minha realidade algo que transcende, né? E eu vou buscar na minha realidade, ou seja, lá nos meus conhecimentos, né? As condições para produzir essa arte, né? Mas, conforme a palavra se coloca, de modo enfático, né? Transcende, certo? Se transcende, não dá para entender tanto assim, não é tão claro, né? Bom, vamos lá. A intuição é um instrumento de prospecção de fundo anímico das camadas sedimentares de perfeições e imperfeições acumuladas nas existências anteriores. O conjunto de conhecimentos próprios adquiridos durante as múltiplas existências que aflora a mente espontaneamente, sem necessidade de ninguém lhe transmitir nada. Bom, aqui o foco está fundamentalmente em cima da nossa memória existencial, né? Da nossa imortalidade e do nosso processo evolutivo de desenvolvimento, né? Desde os primórdios lá da nossa, né, criação, né? Criação espírito, não, certo? Nós não estamos falando da origem, né, do processo físico, nós estamos falando aqui do eu espírito, né? Eu, ser humano, que tenho uma consciência e uma mente, um espírito, e aí há uma diversidade de palavras que, quando você vai buscar o significado, o sentido de todas elas, elas podem ser, né? Elas se mesclam, né? Então, quando diz assim, né? O que é a intuição, então? Se ela vem de dentro para fora, então, ela é uma prospecção de fundo anímico. Nós já vamos falar um pouquinho do animismo aqui, né? É o que está contido nas próprias comunicações, né? Nas próprias, nas próprias tarefas, digamos assim. Não, tarefa não é a melhor palavra, mas no próprio processo da própria da comunicação, né? Então, diz assim, fundo anímico. Então, são as camadas sedimentadas, todo aquele conhecimento que vai sedimentando ali nas existências, né? Então, esse conjunto de acontecimentos são adquiridos o quê? Nas múltiplas existências. E aflora a mente espontaneamente, sem necessidade de ninguém transmitir nada. Então, expirou, e agora? Como é que eu crio? Eu vou buscar as ferramentas, eu vou lá na minha memória ontológica. Como eu já tenho lá, é fundo anímico, é meu, né?
eu posso ainda receber sugestões. Então, a minha intuição pode ser, né, inspirada, vamos dizer assim. Conforme coloca Ernesto Bozan, então agora eu vou falar do animismo em si para agregar o assunto aqui, né? O animismo prova o espiritismo, que eu já estou dentro da doutrina, mas, enfim, prova o espiritismo. O animismo confirma existir no ser humano algo que é capaz de atuar até fora do corpo somático, mantendo sua individualidade. Claro que estamos falando aqui do espírito. E claro que ele está dizendo, olha, então aqui é interessante porque ele está dizendo, aqui que interessa, né? Confirma existir no ser humano algo que é capaz de atuar até fora de si, fora do corpo somático. Quer dizer, aquele momento em que o artista vai buscar as suas, na sua memória ontológica as ferramentas, né, da sua intuição, as ferramentas para a elaboração e a criação do trabalho, já está tudo ali. Ninguém precisa, está tudo ali. E também aquilo que é sugestionado, não, que é sugerido, né? Pelo que a gente poderia identificar como memória universal, né? Que são todos aqueles artistas que já passaram e têm as vivências e que querem influenciar, mas estão desencarnados, não vamos discutir os motivos, daí um deles encarna. Aí, os que eram amigos ou daquele grupo, ou que tem sintonia, né? Porque, inclusive, depois tem aqui uma menção do próprio Leão Denis, que ele explica justamente isso, né? Os espíritos, os artistas, eles se agregam e fazem questão de, se possível, atuar para que a realização da sua obra também, né? Ou colaborar na elaboração da obra daquele que está tendo condições de trabalhar na execução, na própria criação, porque ele não tem, ele está lá no mundo espiritual. Então, aqui eu até citei aqui no animismo, né, para não haver dúvida, lá no Livro dos Médiuns, capítulo 19, 233, diz assim: no animismo, ocorre a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações. Significa que o inconsciente fica com atuação menos intensa, ou deixa de existir. E os conhecimentos adquiridos em outras encarnações passam a ser lembrados. É só para explicar, né, é claro, aqui o animismo. Então, nós sabemos que até aquelas colocações que são feitas, né, não existe comunicação mediúnica sem animismo. Toda comunicação mediúnica tem animismo. Por quê? Porque a ideia, a inspiração, a intuição é tudo própria do médium. E o médium, às vezes, ele vai fazer uma comunicação que é só anímica. Por quê? Ele consegue, né, atingir os seus próprios conhecimentos e trazer. Agora, não vamos discutir aqui, porque não é né, o campo adequado, né? Não estamos discutindo aqui a mediunidade em si, mas é possível e é realmente viável. E daí é uma comunicação anímica só. Mas as comunicações mediúnicas, de modo geral, todas elas têm uma proporção de animismo, porque o vocabulário, a forma, né, de trazer as ideias é do médium. Então, isto se aplica naturalmente à produção artística, porque o artista é inspirado, ele vai buscar lá na sua memória existencial os conhecimentos, ele é influenciado, sugestões chegam, né, de outros artistas, e isso tudo ele traz, né, através da própria intuição. Bom, aí vamos falar um pouquinho mais da memória ontológica, então, né? Ontologia
é a ciência que estuda o ser enquanto ser, ou seja, tudo que é inerente e essencial à sua existência. Você não existe sem isso. A sua vida é a sua consciência. De onde a nossa consciência vem, ramo da metafísica que estuda você enquanto ser. Não é o estudo de onde viemos, e sim o que é inerente à nossa existência. A razão, a sua natureza. Ou seja, você enquanto consciência. Então, a ontologia é isso, né? Estudo do ser enquanto ser. Aí nós poderíamos até nos reportarmos aí ao Parmênides, né? O ser é e o não ser não é, porque se o não ser for, o ser deixa de ser. Parece complicado, mas é simples, porque o ser permanece. Há mudanças, alterações, né? Temos aí o Heráclito depois, mas o ser enquanto ser está lá na memória ontológica. Isso permanece e evolui, agrega, aprimora conforme, né, o processo evolutivo. Há três linhas de pensamento ontológico, né? Então, a primeira é do nosso amigo lá, o Platão, né? Que é a ontologia do uno, né? Nossa razão vem do mundo das ideias. O conhecimento vem do mundo das ideias, nossa consciência vem do mundo das ideias. Passamos por um processo de amnésia, sendo assim, todo conhecimento vem do mundo das ideias. Amnésia. Bom, então aí, acho que todos nós conhecemos aí, né? Que o Platão coloca que existe já um mundo onde estão todos os conhecimentos, e nós já passamos por lá, e quando nós reencarnamos, nós deixamos de lado, né? Nós somos, de certa forma, liberados daquele conhecimento amplo, mesmo porque não caberia tudo na nossa existência terrena. Então, é a ideia da reminiscência, né? Então, tudo que nós vamos trazendo, nós vamos buscar lá, né? Ou seja, lá no mundo das ideias, que seria esse conjunto de conhecimentos existenciais, né? Bom, aí nós temos a ontologia do ser, que trazida por Aristóteles, né? Que o seu conhecimento tem origem na experiência material da Terra. Não vem do mundo inteligível, e sim, como diz Aristóteles, conhecemos através do mundo sensível, pois a nossa vida nos gera conhecimento. Bom, aqui nós já sabemos que, à medida em que eu vou experienciando, vivenciando, eu vou agregando. Só que não tem aquele mundo das ideias específicos de onde tudo vem, mas tem os conhecimentos que vão agregando, que vão construindo a minha memória. As minhas experiências no mundo material vão elaborando este conjunto de né, conhecimentos existenciais, que também é conhecido como, né, memória ontológica. E, finalmente, nós temos aí o nosso amigo, o Heidegger, né, que, na realidade, é do existencialismo, né, ateu, que ele fala que é a ontologia do devir, né? Reintroduz a dinâmica de estudar o ser em oposição ao não ser. Como na filosofia de Heidegger, que enxerga no ser humano diversas possibilidades que podem ser feitas em sua vida, até a sua morte. Bom, aqui ele retoma aquela discussão lá do Parmênides com o Heráclito, né? E o que ele está dizendo aqui é que a nossa existência, a nossa memória, ela é construída nesse espaço de tempo, entre o nascer e o morrer, né? Se restringe a essa possibilidade. Eu estou citando porque a ontologia é um tema muito complexo e ele exige uma série de
né, de avaliações e tudo mais. Mas eu estou citando os três aqui porque são as três formas. Então, como nós estamos colocando lá, né, eu coloquei lá no começo, né, que o artista se depara com a natureza, que no caso, ele se inspira, ele se emociona e vai despertar essa vontade da criação, que é a inspiração. Então, veio de fora para dentro. Aí ele então precisa buscar as ferramentas. Aonde que ele vai buscar? Lá no seu conhecimento, chamado, né, memória ontológica, que é o seu conhecimento existencial. Todas as suas experiências dentro do processo artístico, naturalmente. E aí ele pode ser inspirado, né, orientado, sugestões surgem dessa memória maior, né, desses artistas, vamos dizer assim, que também querem atuar e influenciar. Mas, como tem essas três formas, nós estamos colocando aqui para que depois possa ser, né, discutido, se quiser. Ontologia não está discutindo de onde você vem, materialidade física, sua origem, mas as questões de onde vem o nosso pensamento, nossas angústias, o que é inerente à nossa realidade. Aí vamos buscar de novo, né, o nosso amigo aí, o Bergson. Já vimos que ele está contido aí nesse período do século, né, metade do século XIX, e ele coloca o seguinte: a memória é aquela presença substancial, o princípio inerente às criaturas, não, nas criaturas. Se por consciência Bergson entende memória, a memória que a tudo sustenta em seu devir é a memória original, sempre presente, ou seja, a presença do princípio espiritual em si, que pela sua origem e imanência é a própria espiritualidade. Bom, aqui é um, uma ideia que nos leva a, né, a analisar por que ele está tão próximo, né, da doutrina espírita, né? Mas, veja bem, o que interessa aqui, olha, ele está falando do quê? Da memória, seja memória ontológica, memória existencial, ou ele está falando uma coisa muito clara, né? Eu acho que aqui ele deixa claro o seguinte, o que ele coloca na realidade, que a memória é uma presença substancial, né? É o princípio imanente das criaturas. Quer dizer, não existe criatura sem o quê? Esse princípio imanente, ou seja, esta consciência, né? Ele fala de consciência, memória, se a consciência é, é, é entendida como memória, a memória é tudo que sustenta o seu dever, é a memória original. Quer dizer, a memória original é aquela memória existencial. É isso que ele está falando, né? E a gente vem nesse processo agregando conhecimentos, mas ela não é como aí o Hegel, por exemplo, né? O Hegel não, o Heidegger, né? Poderia falar que é só naquele momento. Não, ela pega uma sequência, né? Mesmo quando Aristóteles fala que é né, das experiências, mas vão sendo agregadas. Ou seja, nós temos que entender que toda a nossa memória ela tem um processo de construção e ela vai agregando, ela não se perde nesse sentido, né? Então, a presença do... Então, ele diz aqui, a memória original, vai agregando tudo, sempre presente. Ou seja, a presença do princípio espiritual em si, pela sua origem e imanência, é a própria espiritualidade. Eu acho que está claro aqui, não sei, né? Mas depois, se você não tiver claro, vocês reclamam depois e a gente vê o que pode fazer, né? Mas vai reclamar para o Bergson. Tá.
Não adianta brigar comigo, eu estou apenas tentando entender o que ele colocou, certo? Muito bem. Então, veja que tudo isto é para explicar o processo de construção, a mecânica, o modus operandi para a elaboração de uma obra de arte. É isso que eu estou querendo colocar aqui o tempo todo. Só que eu estou fundamentando aquele meu esqueminha lá do primeiro slide, quando eu coloquei isso. É isso que eu estou querendo fundamentar, né? Que o artista vem e se depara, né, com o quê? Com a paisagem, aqui no caso do pintor, né? Aí ele é tocado, ele se emociona, ele é despertado, ele quer criar, ele quer elaborar aquilo, aprofundar, materializar. Aí então ele fala, e aí? Ele foi inspirado, ele foi tocado, ele foi emocionado, né? Aí ele vai buscar o quê? Ele vai buscar as ferramentas para execução. Mas não é a ferramenta, a palheta, claro que ele precisa da palheta, da tela, do pincel, mas ele vai buscar, né, a estrutura psíquica que o permite, né, desenvolver, pegar no pincel, misturar aquelas cores e delinear, né, a sua interpretação daquele momento de inspiração. Esse é o ponto. Então, o Emmanuel, lá no Consolador, 161, ele diz assim: o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráveis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia do coração para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Coloquei alguns recortes aqui, né? Isso aqui é mais né, as pinturas que normalmente aparecem, né? Nas pictografia, né? E aqui algumas pinturas mais clássicas, né? Bom, então, nós vimos que esse é o processo. Agora, o que eu vou mostrar é o seguinte. Você consegue enxergar? O que é isso? Eu sei que é uma casinha, né, com uma árvore, etc e tal. Mas o que lembra isso aí? Uma pintura feita por quem? Ou um desenho feito por quem? Uma criança? Um adulto? Uma criança. Uma criança, né? Parece uma criança, né? É. Lembra o quê? Aquele caderno de desenho lá do primário, lembra? Que a gente tinha, né? Tinha caderno de ocupação, tinha o caderno de caligrafia e tinha o caderno de desenho. Uma vez por semana só a gente recebia o caderno de desenho e tinha meia hora para fazer um desenho, né? E daí a gente fala, faz uma casa, isso aqui. Normalmente a gente fazia uma casa com uma árvore, né? Não está bem parecido com aquele desenho de uma criança de 7, 8 anos? Sim, né? Sim, Hum. está. Agora, e se eu comparar com essa aqui? Também, só que está bem mais elaborado, né, Paulo? Este é um desenho, né? Este aqui é uma pintura, né? Sim. Isto aqui não foi feito por essa criança, pode ser que tenha sido feito, mas quando ele se tornou artista, né? Isto é uma obra de arte, não é? Sim. Ou é uma pintura, é uma obra de arte impressionista, ou é uma aquarela, são duas aquarelas, né? Como a aquarela que está me fazendo cenário aí, mas são né, obras de arte, certo? Agora, o meu questionamento foi sempre esse.
aqui vocês têm, né, duas obras e uma aqui, comparando. Este desenho, comparando com este, são duas pessoas que foram geradas pela mesma mãe, claro, que tiveram a mesma educação, né, o mesmo suporte familiar, tudo. Contudo, um continua fazendo, ou só é capaz de fazer um desenho assim. Não é capaz de fazer um desenho diferente. E o outro faz um desenho desse. Ou seja, faz uma arte dessa. O que justifica essa diferença? Se os dois são filhos da mesma mãe, os dois têm praticamente a mesma idade, os dois foram para as mesmas escolas, estudaram desenho, os dois estudaram música, e, no entanto, um continua, apesar das décadas, fazendo. Se pedir para fazer uma casa, uma árvore, vai fazer isso. E o outro faz isso. Agora, o que justifica? O espírito, né, Paulo? É, exatamente. É a minha teoria aqui do. Só pode ser, não tem outra explicação. Né? O que ocorre, então? Este aqui, que é um artista, ele tem uma memória ontológica de vidas existenciais, na qual tem um arquivo repleto de, né, conhecimentos que permitiram o desenvolvimento do talento. E, além disso, né, ele foi treinando essa prática, né? Exatamente. Isso que ele já tinha dentro dele, né? Exatamente. É o que o... O Aristóteles fala, né, da prática, né? Exato. Então, e aí o que acontece? Ó, só vou ler um trechinho aqui do próprio Espiritismo na Arte, né? Diz assim: eis a explicação material do fenômeno. O que sentirá o ser sobre o golpe de uma inspiração? Se ele for suficientemente sensível, quando uma ideia, um pensamento que ele não podia prever toca o seu cérebro, ele assinalará como um receptor, aqui ainda telefônico, que recebe ondas elétricas e vibra com sua passagem. Quer dizer, está falando aqui de telefone ainda, mas o livro é de 1920, né? Então, tudo bem. Então, é justamente isso, né? O mecanismo se justifica simplesmente porque este tem uma memória artística, este tem, na sua memória ontológica, todo um arquivo que permite. Este aqui não tem. Este aqui se dedicou a outras coisas ou constituiu uma outra memória ontológica e não tem a mínima condição. Ele pode até ter ido estudar desenho, porque esse aqui estudou desenho, perspectiva, claro, técnica, né? Para retomar. Né? E esse aqui faz pintura mediúnica, além da pintura comum, sim. Esse aqui não consegue nem fazer pintura mediúnica. Por quê? Para fazer a pintura mediúnica, é preciso que você tenha, né, o quê? Essa memória. Né? Porque, na realidade, se você não tiver o que nós colocamos aqui, né, que seria não, que é, né, no caso, a, a, aquele fluxo, né, que o Bergson fala, né? Se você não tiver esse fundo anímico, você não faz. Eis a questão. Eu acho que muitos de vocês já se depararam com, né, com aquela pictografia lá dos exercícios dos centros e tudo mais das casas. E tem umas que são lindas, né? E tem outras que são assim, infantis. Então, o que acontece? O infantil é aquele que não tem a mínima condição.
mas ele quer fazer, deixa fazer, né? Só que fica né, uma coisa que não tem sentido. E o outro parece que é a Monet, né? Inclusive tem um livro aqui que eu pesquisei, que eu nem sabia que tinha sido editado pela FESP, que tem uma pergunta, né? Que é justamente essa, que eu coloquei, assim, Renoir, é você? O livro, o livro é lá do Gasparetto, no começo da obra, né? Então ele está se perguntando aqui, né? Ele junto com mais alguns escritores, ele tá querendo saber se é o Monet que está pintando mesmo, né? Porque quer dizer, é você. E outra característica também, né? Então, é esse o ponto. Então, tem memória ontológica de artista. Esse aqui não tem, certo? Então, para encerrar, vejam aqui um. Eu trouxe aqui só para. Vocês já viram um ganso pintor? Não, não. É um ganso que está interessado em aprender pintura. É lá no parque, vejam só. Eu fiz uma pesquisa de campo, tá? Para trazer. Mas eu achei interessante que o ganso está tão interessado na pintura. Então, eu não sei como é que pode isso. Aqui, ó. Só a título de curiosidade e brincadeira. Olha só. Ele insiste, olha lá. Que bonitinho. Esse é um ganso pintor, tá? Bom, tá aí a bibliografia, né? As Aranhas, Sachaui, o Mondi, o Leon Denis, esse Dubocas e o Gasparetto, e uma pequena pesquisa de campos, né? Fotos e flashes da performance do artista, né? Então, essa é a questão, né? Por que um faz aquela casinha até hoje é incapaz de fazer sequer uma pintura mediúnica? E o outro faz a pintura naturalmente, como vocês viram aí, né? E os dois têm a mesma origem familiar, a mesma mãe, o mesmo pai, né? A mesma educação, os mesmos cursos da, da fase de aprimoramento cultural e tudo mais. E, no entanto, o que que acontece? Acontece isso. Tá?
Bom, eu acho que eu procurei fazer isso e fundamentar aqui o meu esqueminha do começo, né? Artista se depara com, né, a natureza, ele se emociona, é despertado pela vontade de criação. É a inspiração que vem de fora para dentro. E aí ele vai buscar as ferramentas, que é a intuição. A intuição é de dentro para fora. Agora, a intuição ela pode ser, digamos, implementada, né? Por o quê? Por essa memória universal. Aí vamos chamar de memória universal, né? Por esse conhecimento de outros artistas que podem sugerir, né, facilidades, digamos assim. Porque ele quer ver na sua. Não é que ele quer ter influência, ele quer ver a execução, né? Ele quer expandir a sua obra e não pode ainda, né? Então, ele vai se valendo através do quê? Do artista, que não deixa de ser um médium. O que pode. Não estou dizendo que todo artista, pelo que nós entendemos de todas essas leituras, ele é médium. Aliás, todos nós somos médiums, certo? Só que ele é um médium, né, de pictografia, o médium pintor, vamos dizer assim, ou o médium arquiteto, ou médium, né, musical. Estes músicos que nós vemos, essas letras inspiradas, né, que nós conhecemos, né, da nossa geração, aonde que eles vão buscar tantos elementos, né? Aonde que eles vão buscar tanta harmonia, tanto conhecimento, né? E você estudou música também, foi lá, fez o conservatório, não sei o quê, e você não toca piano, você toca aquelas musiquinhas de sempre, né? A gente era obrigado a tocar, quando a gente aprendia piano, chegava a madrinha, toca para a madrinha, toca para a madrinha ver aí a musiquinha, daí você era obrigado. Mas nunca saiu daquela, nunca saiu. E esses grandes pianistas, como é que se explica tudo isso, né? É esse o ponto. A arte tem a inspiração e a intuição, e eu entendo que funciona desse jeito, tá? Agora até eu tenho uma pergunta para vocês, né? Ó, Nesse, nesse livro aí, qual livro? o O Espiritismo na Arte, Espiritismo na Arte? eu acho que no final do livro tem uma fala de Beethoven, Exato. que ele Fala de fala muito bem Beethoven, da intuição e da inspiração e da influência espiritual sobre a obra dele. exato. É um parágrafo muito bonito que é escrito por Goethe. Exato. Goethe que escreve. Inclusive, o Beethoven fala que ele não sente, não, de tal forma entra num transe que ele vai simplesmente fazendo, né? Como você falou, ele se inspira na natureza, né? Ele Exato, está a inspiração, mas de repente ele fala, tomam conta de mim, exato, e aí ele entra no transe. exato, Depois ele sai do transe e volta para a inspiração de novo. E é esse jogo exato, entre um e outro, ele produziu as obras que ele produziu. Esse exato. parágrafo foi muito bonito. Inclusive tem o outro que é o Kierkegaard, e que ele diz que a hora que vem a inspiração é tanta Sim, informação que ele é não muito, consegue é muito registrar, forte. É muito captar, forte. né? É É muito muita, forte. muita informação. Pô, vocês podem falar, eu não preciso fazer a pergunta, fica à vontade, gente. A pergunta que eu ia fazer, não, vou fazer. Então, como é que você sente a repercussão da arte no seu ser? Como é que a arte repercute no seu ser? Em você? Não precisa ficar assustado, gente, é só falar. É só falar. Como é que no seu ser, quando você se depara com a arte, né, qual é a repercussão? O que que você sente? Ela realmente tem esse Poder, poder né? né, de levar a um transe, digamos assim, uma visão diferenciada, uma emoção. É isso. E aí, agora é com vocês.
Já pintei e bordei hoje, agora é com vocês. Esse... Alguém vai falar? Eu. Mas você Oi? pode falar que depois eu falo. Não, fala, Tereza. É, o Homem Sater, quando ele esteve num programa eu não lembro o nome dela. Ah, no programa da TV Cultura lá. Isso, da TV Cultura. Aí, Ele disse, Inesita Barroso. Inesita Barroso, Inesita ele Barroso. disse, essa é uma das coisas, mais atuais para nós, mais perto de nós. Ele disse, não, essa música, ela falou, nossa, como você se inspirou com essa música? Ele falou, não, essa música a gente foi dada para nós, nós não fizemos a música, ela nos foi dada. E Certo. outra coisa, mais perto de nós isso, a gente vê que tem música aí que a gente percebe que foi música dada, né, pelo plano espiritual. Agora, em relação à arte, é uma coisa impressionante, né? De vez em quando, quando você visita um museu, e todo mundo aqui já foi, e você olha para uma pintura, você fica parado olhando para a pintura. Quem teve a oportunidade disso, de descobrir isso, é uma coisa que o espírito, não é a gente, corpo físico, o espírito se envolve naquela pintura e fica envolvido, não só na pintura, né? A gente vê isso na música também, mas na pintura, o impressionante é que você não percebe, é, você só percebe isso quando você se depara em uma pintura. Eu estou falando assim porque eu, quando olhei uns quadros pessoalmente do Rembrandt, eu fiquei assim, extasiada. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Ou seja, não é a gente fisicamente que está entrando naquilo, nós entramos espiritualmente dentro do quadro. Acho que a Miriam pode entender isso muito bem, porque ela fez artes, né? Então, mas é isso mesmo. Na realidade, você se sente atraída porque você não produziu aquela obra, mas de alguma forma aquilo que está, né, sendo colocado tem relações, certamente. Por isso que fica, né, essa relação, essa atração, né? Porque necessariamente você não tem que ser o artista executor, mas você pode ter vivenciado até a própria convivência, né, daquelas situações em épocas diferentes, né? E uma observação também é que as pinturas mediúnicas, de modo geral, elas são muito dessa fase de Monet, Companhia Limitada, né? Não tem clássica, né? Não tem uma pintura tipo Rafael, certo? Eu acho que nem daria para fazer, né? Porque eu acho que levaria horas. É tudo muito, né, simbólico, né? Essas pinturas mesmo que eu mostrei aí, né? Elas são mais expressivas, né? E todas essas pinturas mediúnicas, elas são muito assim rápidas, né? Ligeiras, às vezes pinta com a mão, né? Precisa do pincel, etc. e tal. Mas aqui, o próprio livro aqui diz o seguinte, ó. Quando no espaço o espírito de um artista decide-se reencarnar, leva consigo a amizade dos seres que lhe são caros e que, por causas diversas, devem permanecer no espaço. Porém, esses amigos, pela intuição, enviarão a esse ser aprisionado na carne fluidos provenientes do seu meio de ideias, que darão novo impulso à parcela de talento que ele possui e de tendência a adormecer sobre a carne. Então, olha, esse pedacinho aqui, ó, darão novo impulso à parcela de talento que ele possui. Então, mesmo que ele receba sugestões, ele precisa ter esta memória, senão não tem como. Na própria mediunidade, né, quando a gente fala,
Os espíritos querem o quê? Eles querem, entre aspas, né? Eles preferem aquele que já tem conhecimento do assunto, né? Não adianta vai fazer uma psicografia. Se a pessoa é analfabeta, como é que vai fazer psicografia? Se ele vai trazer uma mensagem relativa a um procedimento químico ou físico, é melhor que alguém que já conheça física, matemática, assim, porque o fluxo que o Bergson coloca aí, né? O fluxo da intuição é rápido, né? Senão precisa soletrar, precisa falar, repetir. É como a gente vai conversar com alguém, né? É, determinado assunto. Vamos conversar um assunto aqui que todo mundo conhece. Como fazer um macarrão gratin? A Miriam já ficou satisfeita. Então, se eu vou conversar aqui, vou passar uma receita de macarrão gratin para vocês. Aí, como é que faz o macarrão? Eu vou pegar e vou cozer o macarrão al dente numa caçarola, numa panela. Aí, eu vou pegar, vou escoar, daí eu vou colocar num pirex, vou colocar creme de leite, vou tirar o soro, vou preparar, vou pôr noz moscada, depois vou levar com queijo para gratinar. Bom, Estou sabendo, oi? Fala. estou sabendo. Estou sabendo Então, fazer um macarrão. agora, quem sabe cozinhar, fica fácil. Quem não sabe, quando eu falo macarrão al dente, fala, mas o que é macarrão al dente? O que é levar né, gratinar? O que é gratinar, certo? Então é a mesma coisa. Se eu vou passar a recidão, eu tenho que falar, gratinar é assim, assim, macarrão al dente, assim, assim, blá, 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 né? Eu não preciso ficar falando, né? Todo mundo sabe quando abre aquela lata de creme de leite que precisa tirar o soro, né? Agora, para quem não entende, eu preciso falar. Senão vai colocar com soro, vai estragar todo o macarrão. Tá. Então é a mesma coisa, né? Ele veio para pintar, veio para fazer uma escultura. Se ele sabe, se ele já tem aqueles elementos todos, então ele sabe trabalhar com as cores, com a palheta, tudo mais. Só que ele vai dar um incremento, né? Novas nuances, novas perspectivas, né? E assim por diante. Então é isso. Tem que ser um trabalho de parceria, senão não vale. Oi? Tem que ser um trabalho de parceria, como o Kardec fez, um trabalho de parceria, Com certeza. né? Senão, senão Senão, nós senão, estaríamos perdidos sim. se não Não, tivesse paciência. aí a gente não cresce, né? Com certeza. E aí, gente, ninguém mais sente nenhuma emoção, só a Tereza que sentiu emoção ao visitar o. Ninguém teve mais nenhuma emoção. Tem um historiador, o primeiro historiador da arte, chama Winkelmann, é alemão, um dos alemães lá. Ele foi o primeiro que escreveu sobre a história da arte. E ele começa lá nos gregos, né? E ele fala que lá nos gregos, que a arte dos gregos, a arte clássica dos gregos é muito bonita, principalmente a escultura, né? Ele se dedicava à escultura por causa do atleta, aquelas coisas todas. Tinha que ser a forma perfeita, etc. E ele dizia que o homem, o artista, o homem, ele busca a beleza, porque faz parte dele. A beleza é atributo, né? Então, nós buscamos a beleza. E por buscar a beleza, ele se aproxima do divino. E o verdadeiro artista é aquele que busca a beleza, aproxima do divino e traduz a ideia do divino nas esculturas. E aí são as verdadeiras obras de arte. Aquele que não faz esse caminho não consegue produzir obra de arte. Ele produz qualquer outra coisa, mas não produz obra de arte. E isso vale, né? Porque todo artista, quando ele realmente, quando é uma obra que toca a pessoa, como tocou a Teresa, e como tantas obras que eu já vi também, e que não depende se é contemporânea ou não, ou se é antiga, ou sei lá o que for, se ela toca você,
é porque o esforço do artista em buscar essa beleza divina, ele conseguiu. E nada mais é do que ele busca pelo esforço dele, que ele vai procurar através do que você falou mesmo, do seu próprio estudo, da sua memória, mas ele também recebe do alto, porque ele está interessado, porque ele busca, né? É, Então, ele tem o seu caminho. É em é, todas a literatura, na literatura, na Sim, qualquer música, arte, qualquer arte, qualquer arte. qualquer arte. é o que É. é o que eu estou chamando de memória universal, né? Porque realmente eles estão ali, como o próprio Denis coloca aqui, né? É, está lá disponível, mas desde que ele queira, Sim, então tudo bem, ele vai, né? Senão ele fica na obra encomendada, né? Aí não é obra artística. Existem obras encomendadas, né? É um painel para recepção lá do prédio tal. Só que eu quero isso, isso e isso. sim. Tem que conter Ele, isso. ele, ele reduz a capacidade do artista, né? A Exato. capacidade não, a liberdade do artista. Isso já começou Ele lá na fecha. Idade Média, né, Paulo? Oi? Quando o Vaticano, isso já começou na Idade Média, né? Quando o Vaticano encomendava as obras. Mas lá Exatamente. ainda havia Não, havia, mas uma já inspiração, né? a parte comercial, né, já começou ali, né? Na Faz parte. Idade Média, né? Quando eles Mas, ó, começaram a deixa eu falar. encomendar. E É, Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci, que fez tantas descobertas, deixou tantos conhecimentos, ele era inspirado, ele vivia para isso. Ele se dedicou a todas essas descobertas dele. Sim, o mesmo É, processo. Mesma é o coisa. mesmo processo, porque ele Processo. vivia para isso. Nós fazemos o mesmo processo. Em É. nós acontece o mesmo processo. sim, Ninguém escapa desse processo. Só que uns se dedicam bastante e outros não se dedicam muito pouco, mas um dia vão se dedicar bastante, e é em todos os campos, na ciência, na arte, na filosofia, em tudo. sim, tudo. Funciona em todos os campos. Mas Porque sabe o que homem procura a beleza. Entendeu? Por ele procurar a beleza, ele vai atrás. E a beleza está em tudo, não está só na arte. É a própria harmonia do universo, É né? a própria sim, harmonia do universo. e sabe que eu estava lembrando, né, da Nice da Silveira, né? A arte faz tão bem, né, para o ser, que até as pessoas que estavam internadas, né, Sim, a arte fazia bem para elas, né? Os arte é terapêutica, né? esquizofrênicos todos, né? Terapia, Então, exatamente, terapia. né? É isso que eu ia chegar. Seria mais ou menos, né? A arte é uma terapia, né, É para o uma ser, terapia. né? Então, é isso aí, E Paulo. Muito bom. você pega principalmente aí da Idade Média para o Renascimento, né? Vamos pegar o Renascimento, que né, é o Uhum. esplendor, digamos, né? É todo um fluxo que foi se agregando, né? Quando você pega essas igrejas, principalmente, não precisa ir muito, vai aqui na Catedral da Sé de São Paulo. É uma estrutura arquitetônica esplêndida. Aí você entra com Magnífico. aqueles vitrais e aquilo, e aquilo, aquilo. Tudo isso não veio do nada, né? Tá? Levou Não, 50 anos para fazer, mas, levou 50 anos para construir, mas, né, é, realmente é todo um contexto, né? E quando a gente vai lá para o Vaticano e Companhia Limitada, que eles, né, buscavam essa, esse aspecto, né, de engrandecimento da arte para usar a arte como, né, uma grande revelação do próprio criador, né? Ainda não vamos discutir aqui as tendências, né? Mas, enfim, né? Por aí. E aí, gente? é mesmo aquela frase agora que eu estou vendo aqui, deixa eu pegar, de João. Aí ele fala, está lá no Evangelho de João: eu de mim não faço nada. Aham, Entendeu? Então, Ah, dele, nós, ninguém faz, nós de nós mesmos não fazemos nada. Nós precisamos da inspiração, sim, da ajuda do plano maior, para que a gente consiga realizar
aqui na Terra o que nós nos propomos a realizar. Tem que ser sempre trabalho de parceria. Porque se não for trabalho de parceria, vai entrar naquela história. O homem vai crescer tanto que vai se igualar a Deus. Não dá, isso não funciona. Não vai funcionar. Vai. Não dá certo. Vai A ser gente vai aos pouquinhos. Não, É o você está sempre precisando É, da ajuda sustentação, sempre. da sustentação do plano espiritual, do Agora, Criador. Tem tanta gente. fazendo um pouquinho o advogado do diabo, Ah, fala. foi através da arte que nós antropomorfizamos Deus, né? Como? Não entendi. Foi, Por favor. Porque, foi porque, através da arte que nós transformamos Deus em um homem, Ah, sim. da porque arte parda. porque o homem quer ser igual a Deus. Já que ele não pode ser igual a Deus, então ele puxa Deus para baixo. Exatamente. Entendeu? É isso aí. Por isso que eu acabei de falar isso agora com ele. É. Não dá certo. E aí, E o que você colocou há pouco da questão do nós somos intuídos, né? É o tal do fluxo, né? Que o Bergson fala, né? Que se dá num fluxo, num ritmo muito diferenciado, contínuo, não é segmentado, que a gente não entende. Aquilo vem, dá aquele start e vai, né? Tudo que às vezes a gente fica matutando uma série de coisas, aí vem aquele fluxo, né? vem tudo de uma vez só. Né? Vem de uma vez só. Aí vem, quer dizer, você tem que fazer a sua parte, né, na realidade. Porque a Sim. gente sabe que esses cientistas todos passaram anos, às vezes, fechados em laboratórios para poder, né, de repente, Ah, né, dar aquele fluxo. eu não me Bom, lembro onde eu li agora. Foi uma dessas reflexões aí que eu estava fazendo, ou agora que eu estou fazendo, não lembro onde foi que eu li. aham, E o conhecimento está lá. O conhecimento existe, como você me falou, ele está lá, ele existe, né? Só que todo mundo, o cientista, então, tem vários cientistas pesquisando a mesma coisa. sim, No sim, entanto, um ou dois ou três conseguem captar o conhecimento e os outros não conseguem. Porque exatamente. aqueles que conseguiram captar estão prontos para captar aquele conhecimento. E aí que vem a intuição. Ele está em todo o seu conhecimento, da sua memória, preparado, estudado, mastigado, ruminado e tudo mais, através de várias existências, que chega o momento ele está capacitado para compreender o conhecimento e aí vem o quê? Vem a cura de uma doença, ou seja lá o que for. Sim. A descoberta de um novo instrumento, sei lá. É o processo que bate aqui com a própria elaboração da arte, né? É Sim, o mesmo processo. a Quer arte dizer, é evolução. O homem modus evolui através da operandi arte. é o mesmo, né? Quer dizer, você vem, faz, de repente você se depara e começa a procurar, e cada vez vai se inspirando mais, mas você precisa dessa memória ontológica, né? Se você não tivesse conhecimento, não acontece nada. Nem influência e sugestão você vai conseguir receber, né? Nada. Porque a sugestão vai chegar de um jeito que você não entende. É a tal história da receita aí do macarrão, né? Ou do bolo, se Sim, quiser. É a sim, mesma história. O sim, Gabriel não vai falar nada hoje? Então, sim. Oi, Paulo. Não, o tema para mim é muito legal, mas assim, eu vou dar uma outra perspectiva aí para o grupo. Realmente, a intuição artística está em tudo, né? É a soma da ferramenta do homem com a intuição de várias existências, né, anteriores, né? Mas assim, eu nasci com um certo dom de desenho, né? Desde criança eu tenho uma facilidade para desenhar muito grande. Eu tirava nota 10 no ginásio, no colégio, para todos os trabalhos que eu fazia nos grupos, né? Desenhos de assuntos de geografia e história e tudo mais. Só que assim, eu vou mostrar um outro aspecto da coisa. Eu fui sucumbido pela necessidade de sobrevivência materialista, entendeu? A necessidade de trabalhar para a família que não era rica, a necessidade de fazer
uma faculdade que me resultasse no emprego mais bem remunerado, né? Então, quer dizer, o meu dom de desenho foi, no exercício dele, foi se perdendo ao longo da vida, entendeu? Eu tenho ele até hoje, domino ele até hoje, mas não uso ele para nada, em termos de intuição artística, entendeu? Em termos de ganhar dinheiro ou fazer alguma coisa com um resultado gráfico mais bonito, né? Certo. Toda vez que eu olho um número, eu olho um ícone, eu olho uma placa de comunicação, eu já sei analisar a origem daquela letra, por que ela foi feita daquela forma, qual foi a necessidade, mas é sempre no mundo materializado. A intuição aí, mais mediúnica ou mais artística, foi sucumbida pela necessidade de viver, entendeu? É isso. A, a arte, no meu ponto de vista, ela tem que, o conceito dela tem que ser alargado, muito alargado, porque a arte está em tudo. Não Sim. tem nada que não tenha arte. Por isso que o homem evolui através da arte, segundo Leon Denis, nesse livro aí. E segundo vários outros historiadores também. Então, a arte, ela está na ciência, ela está em tudo. Está na sua própria vida, no seu dia a dia. A gente faz tudo com arte. Uhum. Tudo que a gente faz com arte. Então, a gente está sendo inspirado o tempo todo, só que a gente, às vezes, não percebe a inspiração. Aliás, na grande maioria das vezes, a gente não percebe a inspiração. Fica lá, dando murro e ponta de faca e fala, bom, para um pouco, deixa eu ver se alguém fala alguma coisa para mim. Aí a gente não faz isso. Acho Né? que A gente continua dando murro e ponta de faca. a única arte que está mais difícil hoje, nesses tempos atuais, talvez seja a arte de educar um filho, entende? Sempre foi, eu acho. Sempre foi. Sempre foi. Foi, o Gabriel, eles vêm sem o manual de instrução, entendeu? Até vem, Então, né? Mas a aí gente tem que recorrer. é terrível. Sempre Mas dá foi certo, difícil. mas dá certo. Dá Sim, certo. sempre foi No difícil. final dá certo. Agora, a aula de hoje demonstrou o seguinte, que existe um ditado popular que fala assim, como é que é? Filho de peixe, Peixe, peixinho é. peixinho, Nem é. sempre, É. nem sempre. Não, porque cada um é um, né? Nós Aquela temos... história que espírito não faz espírito, é verdade, Gabriel, né? O homem faz homem, agora o espírito é único. Então, Espírito não não gera espírito. adianta querer que filho a Miriam estava falando, estava lendo, eu também estava lendo alguma coisa, eu não sei aonde, que diz exatamente, né, que às vezes o ser é muito inteligente, e isso foi filosofia antiga que eu estava lendo, né? E o filho não tem nada a ver, ele é medíocre, né? O pai é super inteligente, é um grande filósofo, e às vezes ao contrário, né? Às vezes é o Sim, filho que se sobressai no meio de uma Exato. família, porque né? somos espíritos individuais, né? São únicos, né? Não tem como. Nós somos únicos. Pode acontecer de dar certo, de combinar o pai e o filho na mesma profissão, etc. e tal. Mas pode ser que não. É. Por um motivo ou outro, que a gente não sabe qual é. Cada um vem de um jeito e cada um vai cumprir o seu papel da melhor maneira que pode, né? Muito bem. Bom, Podemos encerrar, então, gente? Ou vocês querem fazer podemos, alguma Paulo, pergunta? podemos sim. Muito Tá obrigado, bom. foi muito gostoso ouvir Eu vou Lembrando fazer uma que você. as perguntinha perguntas, chata, posso? se de Aquele, alguma forma, e aliviado os temas, porque ultimamente, não estou dizendo aqui nas reflexões, eu estou dizendo os temas que nós estamos vivenciando esse final de 23, começo de 2024, são temas bem densos, né, da nossa existência. Então, a arte, de certa forma, ela, né, dá um... Ameniza, né? Uma aliviada. O que você ia perguntar, Miriam? Oi? não, a arte, de uma certa forma, ameniza, se você não pegar aquela arte, como é que chama? Lembro o nome agora, arte social, que Ah, retrata o acontecimento de hoje. Ela
reforça. E também é arte, Sim. né? As pinturas, que ele nem fazia lá, nem fez, né? Eu não me lembro o nome da arte, agora esqueci. Ah, que ele fez o Picasso na sua Guernica, que ele retrata a arte, a guerra. Né? Hoje também você tem... Picasso, não. Hoje também você tem essa arte que retrata os acontecimentos de hoje. A miséria, a pobreza, o sofrimento, É. etc. É arte. É arte. Tá bom, gente. Aqui você trouxe hoje, pergunta aliviou aí. bastante, mas a arte, eu não estou lembrando o nome. Não é social, é qualquer outra coisa que eu não me lembro agora. Deixa Mas eu pegar o conhecimento de vocês aí e retrata fazer o uma pergunta. social. Então, Diante do... encerrar. Não, o Gabriel está fazendo uma pergunta, Tá. Paulo. Não escutei a pergunta. diante do que a Miriam acabou de falar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, abstraindo aí o conhecimento de vocês. Qual é a arte melhor? É aquela que sai no estalo, pela intuição e pela criatividade, ou aquela que é repensada? Por exemplo, Chico Buarque de Holanda, na época da ditadura, fez músicas e letras belíssimas, como, por exemplo, Construção. E ele ficava refletindo sobre a letra, até ela sair com uma harmonia de poesia e de música perfeita. Qual é a melhor arte? A pergunta é qual é a... Qual é a melhor arte? É a arte que é aquela que sai no estalo, pela intuição e pelo talento? Ou é aquela que é construída e elaborada pelo artista? Não, As mas duas. As é um duas. conjunto, né? É um As duas. processo, As né? duas. É um Porque processo, né? não existe algo exclusivo. Mesmo ele que faz essas letras, como você diz, né, de fato, né, muito introspectivas. Inclusive, o Caetano também faz umas letras bem introspectivas, né? Aquela que ele Exato. fala do Vale do Silício é uma crítica assim muito precisa e muito, né, elaborada. Mas é um processo, né? É a tal o que inspira, mas a inspiração ela pode ser algo que provoque, a inspiração sempre provoca, né? Mas ela pode provocar uma reação de resposta mais densa, né? Então, no caso da música, principalmente, é muito comum isso, né? Certas situações você vai escrever, você vai elaborar a letra e a música para dar uma resposta a uma colocação mais densa, né? Mais agressiva, né? É isso. Ou As mais duas, bela, né? as O duas mais são a mesma belo, coisa. As duas são a mesma coisa, né? Você pode ter uma arte que vem, mas depois ela pode sofrer um processo como o Paulo falou, de reflexão. Aí você elabora e aí realmente você bota no papel ou na música a inspiração que você tem. Consegue fazer isso, entendeu? O Chico pode ter recebido uma inspiração sobre a música Construção, mas aí ele foi trabalhar na inspiração. E aí faz a reflexão. Né? Porque agora você tem a pseudo-arte, né? Que é essas músicas que ficam nesse ritmo repetitivo, 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 que embota a mente, isso não é arte. Isso não é arte. Ou se você tem uma reprodução de alguma coisa que é puramente técnica, não é arte no sentido da arte. Sim. Porque aí não envolve sentimento, não envolve... Porque a arte, verdadeira arte, ela envolve o sentimento do artista, ela provoca um afeto, ou uma afecção, ou uma coisa em você, entendeu? Para uns... Tem gente que, por exemplo, eu tenho amigos, eu gosto do William Blake muito. Eu acho ele um gravurista, ele faz muita aquarela, as pinturas são pequenininhas, não são grandes, mas eu gosto dele. E tem gente que não gosta, detesta, acha que ele só faz coisa feia. Falei, gente, como é que pode? Mas é assim. Ele tem pinturas que você olha lá e fala, pô, isso aqui é inspirado, não tem como não ser inspirado isso aqui. E tem gente que acha que ele só faz coisa feia.
Ele fez lá uns desenhos para Divina Comédia do Dante Alighieri que são lindos. Mas tem gente que não gosta dele, como tem gente que também não gosta dele, sei lá, precisa entender, né? Tem arte que é difícil de entender, principalmente as abstratas. As abstratas são complicadas para entender. As figurativas são mais fáceis. O que o Leon Denis está dizendo lá no começo que nós colocamos, né? Que a arte, na realidade, é a expressão da beleza eterna. Né? Sim, Ponto. sim. É uma manifestação da poderosa harmonia que rege o universo. Sim. É a irradiação do alto que dissipa as brumas, as obscuridades da matéria e faz-nos entrever os planos da vida superior. Ela tem que ter esse propósito, né? De caminhar e entrever, né? Que está implícito ali. Ela encaminha a alma em direção às regiões da vida espiritual, que é a verdadeira vida, e que ela aspira a reencontrar um dia. Quer dizer, a gente sabe isso, né? É a busca da beleza, da harmonia, né? Como fala aquele historiador, é você conseguir traduzir o divino aqui na matéria. Belo, Traduzir a beleza, o belo na matéria. o belo. Tudo bem, Paulo. Você pode encerrar para a gente, por favor? Então, podemos encerrar? Sim. Então, vamos agradecendo por mais essa oportunidade, por estes conhecimentos que foram trazidos, por estas conversas, por essas indagações. Tudo isso faz parte, realmente, da nossa aspiração no trabalho e da realização a que nos propusemos. Assim, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e podemos dar por encerrada a nossa participação de hoje. Então, boa noite a todos, até a próxima. E vamos ver. Obrigado, Paulo. Boa noite. Obrigado.